Se a gente for criar uma proporção assim de reinos, né? A gente começa do reino mineral, depois a gente vai para o reino vegetal, depois a gente vai para o reino animal e racional e depois a gente tem o reino humano, vamos chamar assim. E aí, além desses, a gente tem outros reinos que não são materiais, né? Que são reinos imateriais mais evoluídos. A proporção que a gente tem do reino humano para o reino animal é a mesma proporção do reino posterior, vamos dizer assim, da quarta dimensão para nós. Então, a forma que a gente cuida, que o animal vê a gente, é a forma que a gente vê essas entidades e é a forma que... Entidade não é um bom termo. É a forma que a gente também trata elas. Trata os animais, né? Então, nessa mesma proporção, nós podemos deduzir que o relacionamento que nós temos com o reino inferior, ou seja, com os animais irracionais, pode ser o mesmo relacionamento que os seres superiores têm conosco. Então, pode haver uma relação de submissão, de respeito, de afeto, de cuidado. Inclusive, em algumas religiões que a gente vê por aí, tem uma relação que não é de afeto, é uma relação de submissão, no qual os seres superiores usam para suas vaidades ou para mesmo para o seu ego, né? Para o seu ego, ou mesmo para manipular o ser humano, os seres superiores usam o ser humano para sua vontade. Mas em outras religiões existem outro tipo de relacionamento, por exemplo, o de adoração. O animal, o cachorro, por exemplo, ele tem uma verdadeira adoração pelo seu dono, por aquele que cuida dele. Existe um termo específico que dizem que nós manifestaríamos, mas não é bem exatamente que... Não é talvez o termo mais preciso, que é reverência. Reverência. É. Não seria adoração. É porque é uma coisa estritamente sentimental, não é possível expressar com palavras. Tem muita coisa que a gente não consegue expressar com palavras e a gente tenta achar uma que encaixe mais ou menos. Agora, existe uma coisa mais interessante ainda. Você falou que às vezes a gente consegue com o animal conversar mais ou menos ali, sim, dar uma ordem e tal. Um certo grau de interação. Agora, a nossa interação com as plantas talvez não enrole conversa, na verdade. Então, você vai falar com a planta, às vezes tem gente que conversa com a planta enquanto está cuidando ali, mas não rola uma comunicação verbal e ela vai entender e vai atender como um animal. O animal, às vezes, você vai falar junto, senta, alguma coisa assim, ele vai atender. Então, você imagina os seres lá da quinta dimensão para conosco, se a gente seguir essa mesma proporção. Eles não conseguem se comunicar conosco. A gente pode acessar a comunicação com eles através da meditação. Então a gente medita, abstrai ali os sentimentos, né? Porque a gente tem vários corpos, vários níveis de evolução. Evolução mental, né? Tem uma sequência mental. No final das contas, a gente é o espírito lá, a mônada. Sim, a gente o eu verdadeiro. Isso aí. Só que a gente mal é aquilo ali de verdade, né? Porque a gente tem um monte de carapaças da cebola ali, que no final a gente tem ego, a gente tem um monte de defeito que a gente tem que estar vencendo agora. Então, você imagina que quando a gente entra nesse estado de meditação, a gente consegue receber informações dessa quinta ou sexta dimensão, só que a gente não consegue traduzir em palavras. Assim como se você imaginar uma relação com o reino mineral, né? O que você faz com uma pedra, cara? Qual a interação que você tem com uma pedra e ela tem contigo? Zero. Aparentemente zero. E é mais ou menos isso seria com a sexta dimensão, entendeu? Então são dimensões cada vez mais etéreas e você tem um ser muito embrutecido, que é exatamente isso, você imaginar uma pedra e você imaginar a gente, né? Eu creio que parece que tem muito mais espaço vazio em nós do que numa pedra, que às vezes é o mesmo mineral, a mesma molécula se repetindo ali inúmeras vezes, né? E ali, para aquele ser etéreo de sexta, de sétima dimensão, você é um ser extremamente embrutecido que não consegue nem entender o que ele está falando, cara. Nada, não consegue nem perceber a sua presença, né? Embora ele perceba a nossa. Sim. Embora ele pode descer num determinado nível para se comunicar conosco. Assim como nós nos comunicamos com a pedra, né? Nós comunicamos com a pedra, assim como comunicamos com a planta. Nós não sabemos como ela recebe, mas existem estudos e observações de que ela recebe. Sim, sabemos que ela recebe. Você vê cristais, né? Coisa de energia, tem isso aí. Eu acho que é assim também. Nós estamos tratando agora de proporção, né? Depois eu vou falar sobre a natureza da meditação para a gente tentar chegar a alguma conclusão sobre o que ela faz conosco. Mas assim como nós falamos com a pedra e ela reage, eu creio que lá na sexta dimensão, ou até mais acima,
os seres superiores também conseguem manifestar algum coisas, tipo de comunicação, algum né? tipo de comunicação. Não é nem comunicação, algum tipo de reação em nós, porque a gente não consegue estabelecer Tipo uma comunicação. intuição, né? Tipo intuição, a gente não consegue estabelecer uma comunicação com a pedra, mas nós conseguimos estabelecer um tipo de reação com os minerais, por exemplo. Um ser, vou chamar o mineral de um ser agora, né? Um objeto totalmente inanimado, mas determinado som, determinado sentimento que você expressa por aquele ser, vou chamar de ser, vai ficar estranho, mas vamos chamar de ser a pedra. Determinadas emoções, sentimentos, ações para com aquela pedra, aquele objeto, provoca reações. Porque você deu atenção para ele. Eu vou tentar inserir aqui um parênteses sobre aquela história do Buda, dizer que ele é onisciente, onipresente, que ele sabe tudo, porque ele leva a sua atenção para aquele assunto. Assim ele tem resposta para todos. É isso, né? Assim ele tem resposta para todas as perguntas. Ele foca naquela resposta e ele tem a resposta. É o que acontece conosco, quando nós pegamos a nossa atenção e focamos para um ser inanimado. Nós conseguimos produzir reações, nós conseguimos produzir um certo nível de interação que a gente só não consegue observar, porque nós também somos pedra bruta, né? Não conseguimos observar. E aí, você disse o seguinte, eu quero ver se a gente consegue esclarecer, que o que faz nós termos acesso a esses seres superiores é a meditação. A nossa mente, hoje, humana, ela dificilmente, naturalmente, ela não está no presente. Naturalmente, ou ela está no passado, ou ela está no futuro. Quando nós trazemos para a meditação, a base é que você traz a sua mente para o presente. A impressão que dá que os seres, nós já conversamos isso em outro podcast, que os seres atemporais, eles vivem constantemente no presente. Na verdade, cara, a percepção que eu tenho é que da quarta dimensão pra frente já não tem mais essa ilusão do tempo. A ilusão do tempo é uma palavra ótima. Não tem mais isso, entendeu? Então é isso que, quando nós fazemos a meditação e você se obriga a trazer o seu corpo está sempre no presente, mas a sua mente, dificilmente ela está. Você está aqui, mas você está pensando ou no passado ou no futuro. Quando você faz a meditação, que nada mais é de que trazer a mente para o presente. Parece que é o único momento em que um ser... Gostei dessa. Quando você traz a sua mente para o presente, parece que é o único momento em que o ser que está retido na ilusão do tempo consegue estar na mesma vibe, na mesma sintonia de um ser que não está restrito ao tempo. Exatamente. Cara, é fantástico. É isso aí. A meditação é eliminar o tempo, trazer para o presente, observar o agora, que na verdade é a única coisa que existe, né? Você vai mais fundo, né? Você tira, por exemplo, a parte dos sentimentos que você tem, você não vai ficar mais prestando atenção no sentimento natural ali de físicos, né? De dor, de calor, ou mesmo sentimentos, de emoções, de medo, de ansiedade, você vai abandonando isso e aí você começa a estar numa parte mais mental, né? Que você está na quinta dimensão ali, você tem o corpo mental inferior e um corpo mental superior. Né? Nesse superior aqui, você já entra num grupo mais seleto, né? Que é o grupo dos 3 ali. E aqui nesse primeiro grupo nosso, a gente tem 4 corpos ali. Então, para a gente chegar nesse sexto aí no mental superior, a gente vai ter que se abster de muita coisa. Para você ter uma ideia, Buda, ele chegou na sexta dimensão, que é a dimensão da intuição. Então ela tem relação somente com a intuição, ele é intuição, né? E a sétima ele é. Ele é nível Deus, que é a mônada, né? Mas ainda tem muito, daqui para frente você ainda tem muitas mais dimensões, né? Você tem 21 dimensões, 12 dimensões, são grupos. É uma forma de entender, né, essa questão de dimensão. A gente que atribui para poder conseguir entender, né? Se você pensar na gente, né? Mas como é que a gente pode ter isso tudo dentro da gente? Uma boa relação, cara, é aquela história do balde. Imagina um balde de ferro e aí eu boto pedregulhos grandes no balde. Eu vou até ver se eu faço esse desenhozinho aí. Eu vi. Pedregulhos vai colocando grandes, partículas menores. Depois eu boto pedrinhas menores, depois eu boto brita, depois eu boto areia, depois eu boto água. Aí no final, cara, o que mais eu faço? Eu aqueço a parada. O que mais eu faço? Eu boto uma corrente elétrica passando pela... Então eu consigo detalhar calor, muito mais. Então isso são dimensões, são outras medidas que eu tenho que às vezes não tem relação, mas estão tudo aí dentro. Então como é que a gente pode ter 7 dimensões tudo dentro da gente mesmo? É assim, tá tudo aí, cara, só que elas são mais sutis, elas são mais leves, mais etéreas, né? Mais imateriais, vamos dizer assim. Então você consegue encaixar tudo aí.
É igual você explicou, né? Que tá tudo inserido no mesmo recipiente, nas lacunas, e Sim. todas essas naturezas cabem num recipiente só. Uma coisa interessante é que, por exemplo, Lavoisier, que falou, né, que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, nessa dimensão física, dimensão corpo, nós e as pedras, os minerais, a água, todos somos formados pela mesma substância. E essas substâncias, elas entram e saem do meu corpo e da planta, e depois elas se transformam, moléculas. Ou seja, nós somos todos uma coisa só, formados pela mesma substância. O átomo. O átomo, ou mesmo a molécula, até um pouco maior, vamos falar da molécula, né? Que ela se transforma, se modifica, e ela está tudo uma coisa só. Isso, nós tratamos aqui a dimensão zero, né? A dimensão zero como a nossa, né? Abaixo, os animais, pedras, minerais e assim vai. E acima, A gente é a terceira. a terceira, né? Isso. Tá, a terceira, nós somos a terceira. Então abaixo estão animais e por aí vai. Só que a nossa relação com esses seres abaixo é uma relação de mesma natureza, isso corpo, né? Sim. Mesma natureza. Eu imagino que a nossa relação com os seres acima também é assim, também de mesma natureza. Sim. É a mesma natureza. Sim. Por isso há um nível de interação. E aí, talvez o Lavoisier ainda seja verdade, né? Que nesse recipiente que somos nós, não só fisicamente nada se perde, nada se cria, como nada mesmo. Tipo, até nada, mentalmente. só né? se transforma. A nossa mente, ela se transforma em outro tipo de mente, talvez ela, algumas crenças se aperfeiçoa, né? talvez algumas crenças Evolua. vão dizer que até volta, ou que ela se distribui. Tem uma crença que diz que a nossa consciência ela é tão grande que ela não cabe aqui, então ela meio que se espalha por todo o ambiente, por todas as coisas. O que é perfeitamente possível e até se aprofundar talvez seja até provável, porque nós não sabemos aonde está armazenada a consciência. E aí nós comentamos aí sobre o universo ovo, né? Que se a consciência está armazenada no nível molecular e as moléculas que estão presentes hoje no seu corpo, amanhã elas estão no ar, agora mesmo, né? Elas estão sendo distribuídas pelo ar, pelo vento, pela pedra, por tudo. Se essa molécula contém a sua consciência, a consciência desse planeta, onde nada se perde, nada se cria, ela é uma só. Sim. Ela seria uma só. Mas é mais incrível, porque se essa consciência que está armazenada nas moléculas é uma só, porque ela está toda espalhada pelo universo, pelo planeta, acima também seria uma coisa só. A nossa consciência ela não estaria só armazenada na molécula, né? Na molécula, por exemplo, né? Hoje as nossas informações estão armazenadas nas células nervosas para que nós possamos interagir, fazer esse corpo funcionar, interagir nesse ambiente. Só que essa mesma consciência, ela mesma está numa dimensão acima. E nessa dimensão onde também nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, ela também está compartilhada. Entendi. Nós não conseguimos chamar de que tipo de partícula é, porque não tem que tipo de partícula não é necessário. Energia, não sei, mas vamos supor... Energia é uma boa. Vamos supor assim, para baixo nós temos a molécula e para cima nós temos um outro tipo de molécula, né? de partícula, que também leva a nossa consciência. Isso eu sei que vai voltar num assunto antigo, mas isso demonstraria que o tal do universo ovo, que tudo é uma coisa só, é real. Sim. Nós somos apenas pontos, manifestações de um grande universo, né? Que chamam de Deus, arquiteto e por aí vai.